pessoal, vamos ver como funciona nosso componente gráfico do dashboard. Primeiramente vamos clicar sobre o gráfico. Para a gente criar um gráfico, a gente precisa arrastar um campo para a área de valores, um campo para a área de argumento e, opcionalmente, a gente pode arrastar um campo para a área de séries. Então vamos arrastar aqui um campo para a área de valor. Vou colocar aqui um campo de valor meu. Esse campo não necessariamente precisa ser um campo de valor, ele pode ser um campo texto, só que se a gente arrastar um campo texto, o sistema irá contar o campo que a gente arrastar. Por exemplo, se a gente arrastar o campo de grupo, o sistema, ao invés de somar esse campo, vai contar porque ele identifica que é um campo texto. Mas vamos fazer aqui um gráfico por valor mesmo. Vou arrastar um campo de valor. Suponhamos que a gente queira fazer um gráfico aqui por grupo, então vou arrastar o grupo para argumento. Dessa forma a gente já tem um gráfico inicial aqui de argumento, que é o grupo, por valor, que é o nosso valor total. Reparem que se a gente encostar o mouse, ele mostra o valor de cada grupo pra gente nos argumentos, porém ele está com um casinho, 432K, que é a formatação de milhar. A gente pode formatar isso aqui, clicando nessa flechinha, formatar. E a gente altera o tipo de formato para moeda. Em unidade a gente escolhe unidade para ele representar o valor total. Podemos também clicar em incluir separador de grupo e damos um OK. Dessa forma ele vai mostrar o número completo na representação de reais. Para a gente exibir o número sem ser no tooltip, o número já na barra do gráfico, a gente pode clicar no ícone de gráfico, na frente do campo de valor. E na última opção, que é a opção de rótulo de ponto, a gente marca o mostrar rótulos de ponto. Dessa forma, o valor também é exibido para a gente. A gente fez um gráfico aqui de barra. A gente pode alterar esse gráfico clicando no ícone, então a gente pode deixar um gráfico de linha, de área, ou outro tipo, os tipos disponíveis aqui. E a gente poderia talvez ordenar esse gráfico aqui do maior para o menor para ficar mais apresentável. A gente pode clicar aqui na flechinha do grupo, ordenar por preço total, que é o nosso campo, ele ficou do menor para o maior. Se a gente quiser do maior para o menor, a gente ordena ao contrário, ele já ficou aqui do maior para o menor. Suponhamos que a gente quisesse aqui um gráfico que mostrasse para a gente os valores vendidos mensalmente por grupo. Dessa forma a gente vai precisar combinar o campo série com o campo argumento. Então vamos pegar aqui o nosso campo que representa a data e vamos arrastar para a série. Vou alterar aqui para mês, que eu quero ver isso mensalmente. Então o sistema mostrou para a gente março, abril, maio, junho. Então cada barrinha representa um mês. E cada cor aqui vai representar... Cada cor representa um mês. E a gente tem aqui o conjunto de todos os meses por linha, que são os nossos grupos. Dessa forma a gente consegue unificar o argumento e a série. Agora vamos colocar aqui o produto. Vou retirar esse campo de mês e vou colocar o produto embaixo do grupo. Reparem que agora vai carregar bastante barrinhas aqui, né? Mas a ideia é a gente vir aqui em informações e marcar essa opção que chama expandir, que é para fazer um drill down do gráfico. Assim, quando a gente clicar em algum grupo, o sistema vai expandir para o produto. No caso do produto, a gente tem diversos produtos, então a gente poderia exibir aqui só os produtos principais, um top N. Para isso a gente clica na flechinha que tem aqui na frente do campo de produto, a opção Top N, vamos marcar habilitado, vamos colocar aqui os 10 produtos, podemos exibir os outros produtos que ficaram, aplicar, OK. Então se a gente clicar, por exemplo, em alguma linha, mostrou para a gente os principais produtos e a totalização dos outros. Para voltar a gente clica na flechinha que tem aqui do lado do exportar do gráfico, que é o Drill Up, e a gente sempre que clicar em algum grupo, a gente vai ter todos os 10 produtos principais e a soma dos outros. O gráfico ficou de uma cor só, porque a gente tem só argumento. Quando a gente tinha colocado a série, ele fez a barrinha colorida automaticamente. Se a gente quiser que fique colorido, a gente clica na descrição do grupo, cor por matiz. Dessa forma o sistema já vai fazer cada barrinha ficar de alguma cor. Quando a gente clicar em alguma barrinha, o próximo argumento que vier, que é do expandir, fica respeitando a cor anterior. Se a gente quiser que também fique colorido, a gente pode clicar aqui no produto, cor por matiz. Então todos os campos agora estão coloridos. Para a gente alterar essas cores, a gente vem em estilo e layout, editar cores. Aqui a gente tem todas as cores, conforme a gente for alterando, o sistema já vai
alterando no nosso gráfico. Vamos alterar uma cor aqui. Prontinho, alteramos uma cor e ele alterou aqui a linha A para a gente. Como a gente alterou aqui para o sistema ficar cada barrinha de uma cor, além da gente ter a descrição do argumento, agora a gente tem uma legenda. Nesse caso desse gráfico especificamente, que a gente só tem argumento, não estamos usando a série agora, a gente poderia tirar a legenda e deixar somente a descrição para ficar um layout menos poluído, não ficar repetindo as mesmas informações que a gente tem aqui no eixo X, ficar repetindo na descrição da legenda. Vamos ver agora algumas opções que a gente tem aqui do campo de valor. Quando a gente arrastou o campo, por default o sistema deixou ele como soma. A gente poderia ter escolhido aqui contar, máximo, mínimo, média, desvio padrão, variância. E também a gente tem essas opções de cálculo, que a gente pode escolher algum item daqui. Vamos arrastar um outro campo aqui. Na verdade eu vou repetir esse mesmo campo preço total. Vamos vir aqui em cálculo e vamos escolher o percentual do total do argumento. Esse cálculo faz o sistema calcular qual que é o percentual de representatividade de cada argumento nosso. Então, por exemplo, essa linha M representa 28%, a linha N representa 27%, a C representa 23% e assim por diante. Reparem que a gente só consegue ver o percentual se a gente encostar o mouse. Para a gente conseguir ter esse percentual representado aqui no layout, a gente vem aqui no ícone do gráfico e a gente precisa criar um novo eixo para esse gráfico. A gente tem até agora um eixo de valor, a gente vai precisar criar um eixo de percentual aqui do lado direito para a gente poder representar esse novo campo percentual. Então a gente vai vir em opções comuns, plotar no eixo secundário. Dessa forma o sistema já criou um outro eixo aqui que é o eixo de percentual. Vamos dar um OK. O sistema ficou com a barrinha aqui do lado. Para ficar melhor o layout, a gente pode clicar na barrinha e alterar aqui para a linha. Dessa forma, a gente vai ter um gráfico de barra com a linha de percentual. Podemos também marcar para exibir o valor, caso deseje. Além do percentual, a gente consegue fazer outros cálculos também. Aqui em cálculo, a gente tem esse resumo correndo ao longo de argumentos, que seria um acumulado do gráfico. Por exemplo, se a gente colocar aqui o preço total, vamos marcar a opção aqui, ó, cálculo, resumo correndo ao longo de argumentos. A gente vê que o sistema ele vai somar a nossa barrinha M com a N, com a C, e vai fazendo um acumulado para a gente. A gente poderia mudar aqui para a linha para ficar mais fácil de interpretar, ou alterar para a área, por exemplo, para diferenciar. Então a gente agora tem um gráfico de barra, que é o valor, de área, que é o nosso acumulado, e uma linha que seria o nosso percentual. Reparem que a escala agora está um pouco discrepante, né, meio diferente. A gente pode vir aqui em opções do eixo Y, na aba estilo e layout, e alterar a escala logarítmica. Assim a gente fica com uma melhor visualização. A gente pode alterar aqui ou para 2, ou para 5, ou para 10. Aqui a gente também consegue alterar o nome, valores, que fica ali no eixo Y. A gente pode alterar esse valor ou simplesmente deixar ele oculto. Podemos alterar também do eixo secundário, que seria o nosso eixo do percentual, o nome de percentual que apareceu para a gente ali, ou também deixar ele oculto, clicando no checkbox de exibir título. Na aba estilo e layout, a gente tem a opção de girar esse gráfico. Se a gente quiser exibir ele dessa forma, a gente clica na opção girar. Indo para a aba propriedades, em gráfico a gente tem algumas opções para o gráfico também, como cor de fundo, ângulo, paleta de cores, escalas. Então, por exemplo, vamos alterar aqui a fonte do label. Tá o tamanho 12, vou colocar aqui um tamanho 14 para dar uma alterada. Vamos dar um OK. Se a gente der um F5 no gráfico, ele vai recarregar com o novo tamanho. Reparem que agora as letras ficaram um pouco maiores, né? Que eu coloquei o tamanho 14 ali. Se a gente quiser voltar ao normal ou simplesmente deixar um tamanho menor, vou colocar 10. A gente também tem aqui o fonte pontos label, que a gente pode alterar, que está o tamanho 26, que são essas descrições. Vamos colocar aqui o tamanho 12. Vou dar um OK. Clicar em atualizar. A gente consegue também alterar a paleta de cores, que seriam as cores que por default são criadas para a gente criar componentes do tipo gráfico de barra, ou o componente de trimap, ou o componente de gráfico de pizza.
Então, por exemplo, vamos criar uma nova paleta. A gente clica em nova paleta de cores. Vamos dar aqui o nome de diversos. E aqui a gente vem em nova cor e vamos adicionando as cores que a gente quer que tenha essa paleta. Então a gente adiciona todas as nossas cores aqui. É importante aqui a gente adicionar bastante cores, porque caso a gente não adicione e tenha mais componentes, mais argumentos do que o tanto de cor, as barrinhas vão ficar com uma cor branca, sem uma cor definida. Então é importante aqui a gente adicionar bastante cores. No exemplo aqui eu vou criar só algumas para a gente testar. Então vamos clicar em salvar. E a gente pode associar a nossa paleta. Então nesse caso aqui eu vou sair, mas se a gente quiser associar, a gente vem em gráfico, paleta de cores. No caso a gente tem a diversos. Eu vou desassociar a primeira paleta que já estava utilizando aqui antes, para associar a nova paleta. Clicando no botão associar, essa paleta é associada, a gente atualiza o sistema e ele foi definido as novas cores que a gente criou. Reparem que algumas barrinhas não ficaram com as cores porque eu criei uma quantidade menor de cores do que a quantidade de argumentos que a gente tem nesse gráfico. Podemos ainda definir uma cor de fundo para o gráfico, vamos definir aqui alguma cor. Vamos atualizar o sistema. E o sistema fica com a cor de fundo no gráfico que a gente definiu. Essas são as configurações que a gente tem para esse componente gráfico. Obrigado e até a próxima.